Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Clinton. Para quem me conhece, o meu nome também é Clinton. Hoje a gente vai aprender a nunca mais comprar caro e vender barato. Nunca mais a gente vai conseguir comprar topo e vender fundo, beleza? A gente vai entender como que o mercado se move, como que a ideia, né, do SMC, do Smart Money, me ajudou nessa jornada. Porque eu acho que a ideia do Smart Money não é nem a questão do operacional. O operacional a gente já viu que de fato funciona muito bem. O ponto principal é entender as regiões, né, e os pontos de manipulações, onde provavelmente o institucional está querendo te enganar para você vender barato para ele, porque a partir do momento que você vende, tem alguém comprando. Da mesma forma, do momento em que você está comprando, tem uma contraparte te vendendo. Vamos mostrar, eu trouxe alguns estudos para vocês, alguns gráficos aqui, para eu conseguir explicar para vocês. O que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe, a princípio aqui, o índice de medo e ganância. A gente já falou algumas vezes aqui no canal, mas hoje eu resolvi deixar ele fixado, né? Ser um ponto mais importante. O que eu queria trazer para vocês como exemplo? O primeiro ponto, deixa eu só colocar aqui a ideia que a Ari trouxe no vídeo de ontem dela. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo da Ari de ontem, vai lá no nosso canal quando acabar esse vídeo e assiste o vídeo da Ari de ontem, tá bem bacana, inclusive faz sentido, né? Uma coisa vai puxando a outra, para você conseguir entender, né? Captar melhor o conteúdo que a gente está passando. O que a Ari trouxe mais ou menos para a gente? Ela trouxe ontem, né, que na ideia de, numa tendência de alta, o que a gente precisa fazer? Eu só sei que é uma tendência de alta quando eu faço o rompimento dessa região, que seria teoricamente o meu topo. A partir do momento que eu tenho uma região de topo e eu faço o rompimento dessa região, eu entendo que o preço quer subir. E beleza, o que eu preciso fazer? Não é porque o preço está rompendo o topo que eu vou querer comprar. Justamente a ideia, pô, se eu estou rompendo o topo, eu estou no topo. O topo é barato ou o topo é caro? Eu entendo que o topo é caro. Então eu preciso que ele caia para eu poder comprar. Qual que seria a ideia? Isso é meio que contra-intuitivo. Qual que seria a ideia? A partir do momento que ele fez o rompimento do topo, ele me confirma que o preço quer subir. Ele me confirma um movimento de alta, ele me confirma uma tendência de alta. Por que ele me confirma isso? Porque eu tenho um fundo mais alto que o anterior e eu tenho, a partir do momento que eu fiz o rompimento desse topo, um topo mais alto que o anterior. Então, isso me confirma uma tendência de alta. O que eu vou precisar? Eu vou precisar que o preço caia, fazendo um movimento de mitigação do preço, né? Que a gente a gente já aprendeu aqui no canal, mas a gente vai falar mais vezes agora nessa nova onda de vídeos, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que essa aqui é a minha pernada que fez o rompimento dessa região de topo, ela é a minha referência. Sendo ela a minha referência, eu vou entender que essa região é uma região cara e eu vou entender que o mais próximo que eu estiver dessa região vai ser uma região barata para eu poder comprar. E toda região que tiver aqui, ó, próximo da região de 50%, vai ser a minha região de equilíbrio, a minha região ali onde provavelmente eles ainda estão brigando. Então, o que de cara eu consigo entender? Eu consigo entender que essa região é uma região cara do preço, e eu vou entender que essa região é uma região barata do preço. Beleza. Então, eu entendi que o movimento que eu tenho aqui é um movimento de alta, porque ele fez esse movimento, ele fez um fundo mais alto que o anterior e fez um topo mais alto que o anterior. O que eu preciso? Eu preciso que o preço faça, né? Recue para eu poder comprar. Quando é que eu vou conseguir comprar? Quando ele estiver abaixo da minha região de 50%. Entendendo que eu estou abaixo da minha região de 50%, eu vou procurar argumentos compradores para eu poder comprar. E o que eu quero trazer para vocês aqui? A Ari ontem no vídeo dela trouxe isso de forma bem objetiva, né? De forma bem didática. O que eu queria trazer para vocês hoje? Da mesma forma, exemplo da venda, tá? Só para não deixar apenas o exemplo da compra. Na venda, a gente vai pensar exatamente da mesma forma, só que o oposto. Eu tenho aqui um movimento e seria esse movimento. Quando eu faço o rompimento desse fundo aqui, né, dessa região do preço, eu confirmo que um movimento de baixa, eu tenho um topo, um topo, na verdade, esse topo mais baixo que o anterior. Da mesma forma que eu vou ter um fundo mais baixo do que o fundo anterior. E isso vai me confirmar um movimento de baixa, um movimento baixista, uma tendência de baixa. Beleza? O que eu vou querer? Dentro de um movimento de baixa, se no movimento de alta eu queria comprar barato, dentro de um movimento de baixa eu vou querer o quê?
vender caro. Então eu vou precisar que o preço mitigue até o ponto mais caro para eu poder vender. O que eu preciso entender? Qual que é o ponto X da questão? Essa pernada é a pernada que fez o rompimento da minha última região de fundo. Então essa minha pernada aqui vai ser a minha pernada referência. E essa minha região, como a gente já aprendeu, tanto no vídeo da área como agora aqui, né? Vai ser a minha região de equilíbrio, a minha região de 50%. E eu vou querer vender, né? Tudo que está aqui em cima, porque eu entendo que essa região é uma região cara. E eu vou querer comprar tudo que está aqui embaixo, porque eu entendo que essa região é uma região barata do preço. Só que dentro de movimento de baixa, a minha preferência é por vendas próximo da região de topo. E o mesmo pensamento, eu fiz o rompimento do fundo, eu acabei de ter, o preço acabou de ter o fundo perdido. Se ele está perdendo o fundo, então o preço está numa região de fundo. O fundo, ele é barato ou caro? Barato. Então eu já sei que eu não posso vender naquela região. Eu vou esperar, eu vou precisar, né, que o preço faça o rompimento, volte até o ponto mais caro e aí sim eu consiga vender. Beleza? Só para a gente fazer um resuminho para a gente entrar no assunto do vídeo. Então essa é a ideia. O que o Smart Money me ajudou? O que o Smart Money ajuda a gente todo dia? Justamente isso. Ter a ideia de não vender topo e ter a ideia de não vender fundo e de não comprar topo. Sabendo de tudo isso, que provavelmente as regiões de liquidez, as regiões mais líquidas são as regiões de topo ou de fundo, onde provavelmente o institucional vai montar pontos, né, para poder te enganar, alguns padrões gráficos dentro do gráfico. Hoje eu queria trazer o oposto. O institucional, ele vai te gerar o sentimento de medo e de ganância. Então seria mais ou menos o seguinte: o mercado, ele se move através do medo e da ganância. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O mercado, ele é movido por sentimento de medo e de ganância. Quando isso vai acontecer? Provavelmente, a gente viu dentro daquela pernada, né? Vamos lá, qual que seria a ideia? Dentro de um movimento de alta. Esse é o movimento de alta. Quando ele faz esse movimento de queda, quando o preço chega próximo dessa região aqui, vocês acham que o sentimento do mercado vai ser de medo ou o sentimento do mercado vai ser de ganância? O sentimento do mercado provavelmente vai ser de medo. Quando a gente chegar próximo dessa região aqui, a gente vai ter notícias negativas de forma macro. Provavelmente vai ter alguma notícia ruim para o mercado, porque geralmente essas notícias servem para manipular, para de fato, né, ser uma busca por liquidez. Significa o seguinte: nossa, o preço já caiu, o preço já despencou desse topo e já caiu abaixo dos 50%. Então o preço já teve uma desvalorização de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20% do preço da sua máxima até a região que ele se encontra hoje. Depende do tempo gráfico, se for o semanal, se for o diário, se for 4 horas, se for 1 hora, se for 5 minutos, se for 1 minuto. A referência é a mesma, o conteúdo é o mesmo, o ponto é o mesmo. A gente precisa entender. Depois que você consegue entender, provavelmente você vai conseguir aplicar em qualquer gráfico, em qualquer mercado, tanto cripto, quanto B3 e quanto Forex. Beleza? A ideia é a gente entender. O sentimento do mercado próximo dessa região provavelmente vai ser do quê? De medo ou de ganância? De medo, porque a gente vai estar próximo o quê? De uma região de fundo, que foi dentro dessa pernada que foi a nossa referência. Então eu vou entender que dentro dessa pernada eu fiz um fundo mais alto do que o anterior, fiz o rompimento do topo, então eu tenho um topo mais alto que o topo anterior. Então o meu movimento é um movimento de alta. Então quando aparecer o sentimento de medo no mercado, quando aparecer aquelas notícias ruins, provavelmente eu vou querer fazer o quê? Comprar e não mais vou querer vender. Porque provavelmente o movimento da venda já aconteceu. O institucional provavelmente já desmontou aquelas posições. Beleza? Da mesma forma, o oposto. Se eu estou, né, dentro desse movimento, né, dentro dessa mesma região, dessa estrutura, no movimento de alta, quando eu estiver aqui nesse pico, o sentimento do mercado, vocês acham que vai ser de medo ou vai ser o sentimento de ganância? Você acha que a notícia boa ela vai sair próximo dessa região ou a notícia boa vai sair próximo dessa região? Provavelmente a notícia boa vai sair próximo dessa região, porque provavelmente vai aparecer o ativo X dispara 10% no dia, ativo X dispara 20% no dia, presidente X é eleito, ministro tal, acontece tal coisa. Então, todas as notícias positivas geralmente vão aparecer
próximo dessa região, que é para acontecer o quê? Provavelmente o institucional vender as suas posições, as pessoas físicas vão querer comprar essas posições. Aí depois que o institucional teoricamente desmonta as suas posições, vende numa região que é cara, né, que a gente já aprendeu que é uma região cara, essa região de topo, provavelmente o preço faz o movimento que ele quer. Beleza? Então a gente tem que ter em mente o sentimento sempre do medo e o sentimento da ganância. Justamente para a gente entender que é isso que movimenta o mercado. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, só para a gente conseguir entender, né? A ideia de sempre comprar abaixo da região de 50%, entendendo que aqui o preço estaria caro, e sempre procurar vender acima da região de 50%, onde teoricamente o preço estaria caro. Beleza? Dentro da nossa pernada de referência, seja ela de alta ou seja ela, se for o movimento oposto, né, no movimento de baixa. A partir do momento que ele perde essa região de fundo, a gente vai ter essa aqui sendo a nossa pernada referência, aqui vai ser a nossa região de fundo, né, a nossa região de topo, e por aqui mais ou menos a região de 50%. Se você está gostando do vídeo até aqui, você não pode esquecer de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. O conteúdo acho que é bem interessante, né? Bem relevante para a gente conseguir tirar o máximo do mercado. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Lá você vai conseguir ter um contato mais direto, tanto comigo quanto com a Ari. Se quiser seguir a gente aqui no nosso Instagram, @clinton.oliveira, ou também seguir a Ariane, @arianeoliveira. E é isso aí, a gente aborda mais conceitos, né, como esse, também na nossa mentoria. Esse ano a mentoria foi muito top, foi muito show. A gente estava em dúvida, né, se abrir uma nova turma ou não. E a gente está decidindo, né, abrir uma nova turma para 2025 entre janeiro e fevereiro. Então a lista de espera para essa turma da mentoria de 2025 vai estar aqui embaixo. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do conteúdo do canal, do Telegram, do jeito que a gente aborda o mercado, eu acho que de fato a mentoria é para você. Eu acho que você vai gostar bastante. Se você quiser perguntar no Telegram o que as pessoas que fizeram a mentoria desse ano acharam, acho que vale muito a pena para eles responderem para você se vale a pena ou se não vale a pena. E se você tiver interesse em receber mais informações da mentoria, o link vai estar aqui embaixo. Fechou? Vamos lá, vamos continuar o nosso vídeo. O que eu trouxe pra gente aqui? Eu trouxe o gráfico do Bitcoin. O que eu trouxe para vocês aqui? Isso aqui nada mais é do que o índice de sentimento. Você vai digitar no Google lá, Fear and Greed, e vai aparecer tanto de criptomoedas quanto da Bolsa Mundial, que seria do S&P 500. Exemplo, Fear and Greed, Fear and Greed. Pronto, aí tem Index, aí tem o S&P 500 ou cripto. Eu vou colocar o cripto porque é o primeiro que a gente vai falar, depois a gente vai pro S&P 500, então não tem segredo. Fear and Greed Index, você vai escrever lá cripto e vai aparecer o primeiro. Pronto, vai ser o primeiro, você vai clicar e você vai chegar nessa tela. Chegando nessa tela, você vai entender todo o sentimento do mercado, se é um sentimento de medo, de ganância, de extrema ganância. Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 16/11, o sentimento do mercado é de extrema ganância. A gente está próximo de 86, geralmente ali a partir de 80, 85 até 90 são pontos de extrema ganância, onde provavelmente o mercado vai procurar fazer algum tipo de topo. Vamos lá para a gente entender mais um pouquinho. Clicando aqui nessa região, vai abrir essa tela. Aqui eu vou diminuir só para a gente entender. Aí eu vou descer um pouquinho e vou ver aqui o máximo, o período máximo desse movimento. Eu já deixei alguns estudos prontos para a gente ganhar tempo aqui no nosso vídeo. Mas qual que seria a ideia? Aqui, nesse primeiro topo aqui da região ali próximo de 2021, a gente está ali fevereiro e março de 2021. O preço faz esse movimento, uma rasgada monstruosa. Ele sai ali de 10 mil dólares, mais ou menos, e atinge 60 mil dólares. Então ele subiu quase 6 vezes o valor da região de fundo. Beleza, o que a gente precisa entender isso? Nossa, subiu 6 vezes. As pessoas que já fizeram dinheiro, as pessoas que já estão dentro do mercado, elas já fizeram dinheiro. Então, exemplo, eu tô comprado em 10 mil, aí eu falo pro meu amigo, nossa, comprei Bitcoin e fiz 6 vezes o meu risco. O que o meu amigo faz? Eu vou falar para ele, coloquei R$1 milhão e fiz 6 milhões de reais. O que meu amigo pensa? Nossa senhora, se o Clinton colocou R$1 milhão e fez 6 milhões de reais, eu vou colocar 10 milhões de reais, porque aí eu vou fazer 60 milhões de reais. Esse, infelizmente, é o pensamento que 95% das pessoas têm. E o movimento ele já aconteceu. O risco-retorno não compensa mais. Então, o que esse meu amigo faz? Vou colocar 10 milhões para eu tirar 60. E é justamente o momento onde provavelmente o mercado está o quê? Ganancioso. O sentimento desse meu amigo foi o quê? Foi um sentimento de ganância. Ele queria mais, ele entrou porque alguém falou
porque ele viu alguém falando, ele não tinha estudado todo o movimento, ele não tinha entendido tudo que já tinha acontecido, ele não entende que essa região provavelmente não é uma região de desconto, e sim uma região de prêmio, uma região cara, uma região acima da região de 50%, e que não seria válido a ideia, né, do risco-retorno no médio e longo prazo, dele fazer essa compra desses 10 milhões hipotéticos de criptomoedas, de Bitcoin, no caso. Quando a gente vai para o índice de sentimento, a gente pode marcar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só achar aqui para vocês. Vamos olhar aqui, ó. Fevereiro de 2021. Em fevereiro de 2021, a gente está nessa região e aqui é a nossa região de 90. Então, se eu traço a nossa linha aqui, eu vou entender que eu estava onde? Em extrema ganância. O sentimento do mercado era de extrema ganância, era de extrema euforia. Eu estava acima da minha região de 50%, eu estava numa região que já tinha subido, né, o preço 600%, e o sentimento do mercado é de extrema ganância. Então, provavelmente, é onde o mercado vai procurar fazer topo, é onde esse meu amigo provavelmente vai dar liquidez, ele vai comprar criptomoedas para alguém que está querendo vender para ele. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês. Eu até marquei aqui em azul para a gente entender que essa região de topo foi quando o índice de medo e ganância estava ganancioso, onde provavelmente era um momento de desmontar posições e não momentos de comprar posições em criptomoedas. Beleza? Vamos seguir aqui para a gente entender. Segundo ponto, aqui, próximo dessa região, maio e junho de 2021. Maio e junho de 2021, a gente tem uma queda aqui, né, de mais ou menos 55% do preço. O preço sai da sua máxima e cai 55%. O que esse meu amigo que comprou 10 milhões acreditando que ia fazer 60 milhões, o que ele faz? Nossa, eu coloquei 10 milhões, agora eu só tenho 4 milhões e meio. O Clinton me enganou. Esse negócio não presta, esse negócio é pirâmide. Isso aqui a China vai banir o Bitcoin. O Bitcoin só vai funcionar enquanto tiver internet. Começam o quê? As notícias negativas. E essas notícias negativas vão gerar o quê? Medo nesse meu amigo, vão gerar pânico nesse meu amigo. E o que esse meu amigo vai fazer? Vai vender as criptomoedas dele, vai vender o Bitcoin dele com 50%, 60%, 70% de prejuízo. E provavelmente, se ele está vendendo porque ele está com medo, tem alguém que não está com medo e está fazendo o quê? Comprando dele. Provavelmente, né? Um institucional. Quando a gente marca essa região, a gente entende que a gente está próximo de maio e junho de 2021. Quando eu vou lá para o meu índice de sentimento, eu vou colocar aqui, ó, junho de 2021. O Fear & Greed bate 24. Vamos marcar essa região? Seria mais ou menos isso aqui, ó, 20. O que eu tenho aqui? A minha região lá entre junho e julho. O mercado vai estar o quê? Ganancioso ou com medo? O mercado vai estar em extremo medo, vai estar em pânico. Provavelmente as notícias todas são negativas. E isso faz com que o meu amigo zere as suas posições, enquanto tem pessoas, né, querendo comprar e entendendo que se o mercado está com medo, provavelmente é o momento de comprar. São boas oportunidades na ponta da compra. Beleza? Mais um exemplo aqui para a gente seguir. Novembro de 2021. Mais um, teoricamente, hoje a gente já sabe, né? Uma região de topo. Vamos ver o que novembro de 2021 fez. Aqui, ó, outubro de 2021, novembro de 2021. Vamos marcar a nossa região. A gente está onde? Acima de 80. Se a gente está acima de 80, nós também estamos o quê? Em extrema ganância. Acima de 80, provavelmente é extrema ganância, e abaixo ali de 25, 20, nós começamos a entrar em extremo medo. Então, o que a gente consegue entender aqui? Que em 2021 o mercado estava em extrema ganância. Provavelmente as pessoas queriam comprar criptomoedas, Bitcoin, a todo custo. Talvez não seria o ponto tão interessante. Beleza? E a gente consegue confluir exatamente no gráfico. Depois vocês podem ter mais tempo para vocês olharem todos os outros movimentos aí e fazer os estudos de vocês. Mais um ponto. Próximo da região aqui de outubro, aqui ó, junho até outubro de 2022. Vamos ver o que o nosso gráfico de sentimento mostra pra gente. Vamos colocar aqui, outubro de 2022, aqui ó. Vamos lá, junho e outubro de 2022. Vamos marcar aqui essa regiãozinha. Essa aqui chegou a bater abaixo de 10. Isso aqui eu lembro. Isso aqui foi quando a gente comprou lá na comunidade Criptos Brasil. Próximo dessa região foi junho de 2022. O mercado faz o quê? Fica próximo da região de extremo medo. Provavelmente aqui as notícias todas eram negativas. O que a gente precisa fazer? O oposto, procurar argumentos compradores. Quando a gente vai até para o gráfico, a gente consegue até entender mais ou menos esse movimento aqui, ó, rally, base, rally. Aqui provavelmente era uma região de demanda do preço, né? Para a gente conseguir entender que qualquer movimento que fizesse manipulação, fechando abaixo, fechando acima, seria argumento comprador.
beleza? Que é mais para frente a gente vai falar isso. Aqui hoje é mais para a gente entender o sentimento do mercado, beleza? Mais um ponto agora. Provavelmente essa, né, foi a última grande oportunidade que a gente teve para comprar Bitcoin, próximo dessa região ali entre junho e outubro de 2022, onde o mercado estava em extremo medo. Agora, quando foi que a gente fez o último topo? A gente faz o topo ali em março de 2024. Qual que era a notícia positiva dessa época? O halving. Ah, vai ter o halving, não sei o quê, papapá, vai subir. Então a gente teve aqui também, né, uma quedinha aqui de 30 e tantos por cento, 35%, mais ou menos, do preço do Bitcoin. Quando é que marca esse topo? Vamos olhar aqui, ó, fevereiro de 2024, março de 2024. Mais uma vez, o nosso índice de sentimento mostrando para a gente que estava acima de 80, né, batendo próximo da região de 90. Então a gente entende que o mercado estava extremamente ganancioso. Provavelmente a gente teve uma quedinha de quase 40% no ativo. E agora é onde a gente se encontra. A gente se encontra aqui próximo dessa região. 91 mil dólares, 92 mil dólares, 93 mil dólares. E o mercado está onde? Próximo de 90. A gente está em 86. Significa que o mercado, teoricamente, ele está em extremo medo ou em extrema ganância? Acho que ele está em extrema ganância. Em extrema ganância é um momento interessante, a simetria é favorável, é mais fácil ele cair 10, 20, 30, 40% ou ele subir 50, 70, 80, 100%? Qual que é a probabilidade? Não estou falando que o mercado vai subir e que o mercado vai cair. Eu estou apenas trazendo as informações e você usa da maneira que você achar melhor. Beleza? O passado não é garantia de futuro, mas ele serve como referência. Acho que vale a pena fazer o estudo e refletir sobre o movimento. Outro ponto que eu só esqueci de marcar, vamos só confirmar aqui se faz sentido tudo isso que eu falei ou não. Vamos colocar aqui próximo dessa região. Isso aqui seria agosto de 2024. Vamos ver Opa, olha o que a gente tem aqui. Agosto de 2024, abaixo da região de 20, era um ponto de extrema ganância ou de extremo medo? Depois de cair quase 40% ativo, provavelmente de extremo medo. Esse aqui provavelmente foi alguma notícia do Irã, se eu não me engano, foi uma notícia do Irã. Isso aqui, que o Irã guerreou, jogou bomba lá, e provavelmente o mercado entrou em pânico, só que numa região provavelmente de fundo. Beleza? Mais um argumento aqui que a gente até consegue enxergar aqui. Seria um rally, base, rally dentro desse order blockzinho, um order block válido de compra para a gente conseguir entender. Beleza? Então, mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês em relação ao mercado. Isso serve para qualquer mercado, tá? E deixa eu só diminuir a minha tela aqui, que eu vou mostrar para vocês do S&P 500 para a gente entender o mundo também como um todo. Aqui a gente consegue entender, vamos olhar aqui, março de 2024. Aqui provavelmente o mercado faz um topo, né? E ele chega a cair 7% no S&P 500, junta aí qual o valor de mercado do S&P 500 e coloca 7% de queda para você entender o estrago que não faz dentro do mundo, só para a gente ter essa percepção. Então vamos lá, março de 2024, vamos olhar aqui. Março de 2024. A referência do S&P é um pouco diferente em relação de cripto. Cripto é abaixo de 25, 20, né? Começa a ficar em extrema ganância, assim como o S&P. Só que o S&P é 70, 75, em 20 e 25 a gente começa a ficar em extremo medo no S&P em criptomoedas e no extrema ganância no Bitcoin é acima de 80. No mercado tradicional no S&P 500 é acima de 70. Então 70, 75 já são pontos de extrema ganância. Beleza? Então quando eu marco aqui minha região aqui, próxima aqui de 25, abaixo de 25 ou acima aqui de 75, eu já consigo entender. Aqui foi março de 2024. Aqui foi março de 2024. Eu estava em extrema ganância. O mercado vai lá e corrige 7%. Aqui, abril, vamos marcar aqui, vamos pegar o dado aqui. Abril de 2024. O que eu tenho aqui? Abril de 2024. Eu estava próximo de extremo medo. É onde provavelmente eu quero comprar. Mais um argumento, vamos mostrar aqui. Agosto de 2024, igual do Bitcoin. O que a gente tem aqui? Agosto de 2024, bateu 17, extremo medo, oportunidade de compra ou de venda? Provavelmente, né? Oportunidade de compra. Tudo isso confluindo com gráfico, tudo isso confluindo com o que a gente teve, né? De argumento comprador. Da mesma forma agora a gente bateu outubro de 2024, a gente teve outubro de 2024, mais uma vez o mercado, teoricamente, é ambicioso, ganancioso, a gente tem uma quedinha ali de 3%, e agora a gente continua, né, dentro desse mesmo cenário. Agora a gente ainda tem até um pouco de espaço para ir lá testar novamente, mas aqui, só para a gente entender mais ou menos, inclusive entender a ideia de prêmio de desconto, eu vou ter aqui essa minha região como sendo a minha máxima, puxo para baixo e eu vou ter a minha região
abaixo de 50%. Abaixo de 50%, eu vou procurar argumento comprador. Da mesma forma agora, caso a gente esteja de fato chegando ali em extremo medo, em extrema ganância, eu consigo atualizar, né, as minhas pernadas e eu vou entender que qualquer ponto abaixo dessa região, com o indicador de sentimento me mostrando extremo medo, provavelmente eu vou procurar argumentos compradores. Beleza? Então eu queria passar isso para vocês hoje. Espero que tenha ficado tudo bem explicado e espero que vocês tenham gostado desse novo jeito, né, da gente trazer esses vídeos para vocês, sempre alinhando a ideia do macro, a ideia do smart money, a ideia dos pontos principais, a ideia de não ser enganado, que eu acho que esse é o ponto principal. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e se você gosta muito do nosso conteúdo, acho que vale a pena fazer a nossa mentoria de 2025 e o link da lista de espera vai estar aqui embaixo. Fechou? Tamo junto, um abraço, não esqueça de assistir o último vídeo da Ariane, ela postou ontem, inclusive, tá? Se você ainda não assistiu, acho que vale muito a pena para você começar a entender lá e terminar de entender aqui. Fechou? Tamo junto, um beijo, um abraço e fui!